Precisei dar uma paradinha para atender. Li bem menos do que eu desejava para hoje, então vou fazer uma coisa diferente que eu não fiz ainda neste ano de leitura, que é gravar 2 vídeos no mesmo dia. Então, seguimos. Faço de Ptolemaida e de seu território doação ao Templo de Jerusalém para prover seu sustento. Darei também cada ano 15.000 siclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem dispendidos e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 50.000 ciclos de prata cobrados cada ano das rendas do templo, porque esta soma pertence aos sacerdotes que exercem o serviço do culto. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém ou no seu recinto por motivo de dívida ao fisco, ou por qualquer coisa que seja poupado, bem como tudo o que ele possuir no meu reino. As despesas para os trabalhos de construção e de restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e dos recintos da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judéia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se de todo o mal que Demétrio fizera a Israel e quando ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes dar a paz, e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os dois reis travaram um combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu Alexandre, obtendo pleno êxito, combateu com ardor até o pôr do sol, e Demétrio sucumbiu neste mesmo dia. Núpcias de Alexandre. Então Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: Eis-me de volta ao solo do meu reino, e, assentado no trono de meus pais, recobrei o poder, derrotei Demétrio e entrei na posse do meu país. Travei batalha com ele, venci-o no seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade, dá-me tua filha por esposa e serei teu genro, e vos cumularei a ti e a ela com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: Venturoso o dia em que entrastes na terra de teus pais e te assentastes no trono de seu reino. Por isso dar-te-ei o que me pedes, mas vem ter comigo em Ptolemaida para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro como desejas. Saiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e foi a Ptolemaida no ano 162. Deu-a em casamento a Alexandre, que lhe veio ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. Jonatas, cumulado de honras. O rei Alexandre escreveu também a Jonatas para que viesse procurá-lo. E este se dirigiu a Ptolemaida com pompas, onde encontrou os dois reis. Ofereceu-lhe, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes, e conquistou sua confiança inteiramente. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele, e esses ímpios quiseram acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção alguma. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jonatas para revesti-lo com púrpura. O que foi feito, e o rei fê-lo assentar-se junto a si. Disse também aos grandes de sua corte: Saí com ele para o meio da cidade e proclamai que ninguém o acuse por qualquer coisa que seja, e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores o virem assim, exaltado publicamente e revestido com púrpura, fugiram. Honrou o rei e o inscreveu entre seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isto, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre. Demétrio II Nicator.
No ano 65, Demétrio, filho de Demétrio, voltou de Creta, a terra de seus pais, com essa notícia. Alexandre, muito contristado, partiu para Antioquia. Jonatas vence Apolônio. Demétrio constituiu Apolônio como governador de Celecíria. Este levantou um poderoso exército que ele reuniu em Jânia e mandou avisar ao sumo sacerdote Jonatas: Só tu nos resistes, e por causa de ti eu me tornei objeto de zombaria e de opróbrio, porque te fazes de arrogante diante de nós em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas e nós na planície, onde nós poderemos medir, porque tenho contigo a força das cidades. Informa-te, saberás quem sou e quais são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já 2 vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército nesta planície, onde não há nem pedra, nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ouvindo essas palavras de Apolônio, indignou-se Jonatas e, tomando consigo 10.000 homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simeão trouxe-lhe reforço. Veio acampar de fronte a Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe suas portas. Jonatas atacou-a, os habitantes espantados abrindo-lhes as portas, e assim Jonatas conquistou Jope. Sob-o Apolônio, pôs a caminho 3.000 cavaleiros e um poderoso exército e se dirigiu para Azote, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo ganhou a planície, porque ele possuía uma numerosa cavalaria na qual se fiava. Jonatas perseguiu até Azote e os dois exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos 1.000 cavaleiros para pegar os judeus de emboscada. Mas Jonatas foi informado da emboscada dirigida contra ele. Os inimigos cercavam sua formação e desde a manhã até o pôr do sol atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras, como Jonatas havia ordenado, enquanto os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simeão avançou em suas tropas e travou batalha contra a falange. Quando a cavalaria já estava enfraquecida e o inimigo aniquilado, foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície e os fugitivos alcançaram Azote, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se pôr em segurança. Jonatas incendiou Azote e todos os povoados das circunvizinhanças, depois de os ter pilhado. Queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de 8.000. Jonatas partiu de lá e veio acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida alcançou Jerusalém e seus companheiros carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas, mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Acaron e seus territórios. Declínio e morte de Alexandre. 11. Ora, o rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre, para anexá-lo ao seu. Chegou a Síria com palavras de paz, por isso os habitantes das cidades lhe abriram as portas e lhe vinham ao encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azote, mostrou-lhe o templo de Dagon, destruído pelo fogo, Azote e os arrabaldes da cidade em ruínas, os cadáveres jacentes por terras e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre seu caminho. Acusaram igualmente a Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamado Eulatério, e voltou a Jerusalém. Meu chimarrão entupiu.
O rei Ptolomeu estabeleceu, assim, seu poderio sobre todas as cidades da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio: Vem, façamos juntos aliança e dar-te-ei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás sobre o reino de teus pais. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me, e acusava-o assim porque ele cobiçava seu reino. Retomou-lhe sua filha para dar-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com um duplo diadema, o do Egito e o da Ásia. Neste ínterim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas logo avisado ele veio para travar com ele o combate. Ptolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar ali um asilo, mas o árabe Zabdiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-a ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Acordo entre Demétrio e Jonatas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nesta época, Jonatas convocou os homens da Judéia para apoderar-se da cidade de Jerusalém e construiu com este intuito numerosas máquinas. Imediatamente, alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiu-se ao rei e lhe contaram que Jonatas sitiava a cidade. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolemaida. De lá escreveu a Jonatas que não atacasse a cidade e que viesse ter com ele mais depressa possível para conferenciar com ele. Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco e, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes e foi a Ptolemaida, encontrou-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como havia feito seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesões. Confirmou-o no sumo sacerdócio e em todos os títulos que ele possuía anteriormente e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos de Samaria, propondo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre este assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio, a seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saúde. Para vossa informação, enviamo-vos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lastênes, nosso parente. O rei Demétrio, a seu pai Lastênes, saúde. Resolvemos fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vistas de seus bons consentimentos a nosso respeito. Confirmamo-lhes, pois, a posse dos territórios da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, de Lida e Remata, arrebatados da Samaria, para ser anexados à Judéia. A todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém em lugar de tributo que cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora deixamo-lhes liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e dos impostos, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Destas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora de fazer uma cópia e entregai a Jonatas, para que ela seja gravada e colocada na santa montanha. Demétrio salvo pelos judeus. Viu Demétrio que a terra estava silenciosa diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados, cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias
que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seu país. Todavia, Trifon, um antigo partidário de Alexandre, verificando que todo exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcué, o árabe que educou Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou para que entregasse a fim de fazê-lo reinar em lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que fizera Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele, e lá se demorou alguns dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que tirasse as tropas que se achavam na cidade e nas fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas essa resposta: Não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumular-vos-ei de honra a ti e à tua nação assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos que se ajuntaram ao rei, e este sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matarem o rei. Esse se refugiou no seu palácio e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou o assalto. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio, e todos se agruparam ao redor dele. Depois espalharam-se pela cidade, matando nesse dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se neste mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam, e perderam a coragem. Por isso, ergueram deprecações ao rei: dai-nos a mão, e que os judeus parem de nos combater a nós e a nossa cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência, mas ao contrário, tratou-o muito mal. Campanhas de Jonatas por Antíoco 6. Vamos mais um chim. Foi após esses acontecimentos que Trifon chegou com Antíoco, que apesar de jovem ainda, tomou o título de rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido agruparam-se ao redor dele para combater este último, que virou as costas e fugiu. Trifon apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas: Eu te confirmo no sumo pontificado, mantenho-te à frente dos 4 distritos e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios, e concedeu-lhe autorização de beber em copos de ouro, de vestir-se com púrpura, de trazer uma fivela de ouro. Constituiu também a seu irmão Simeão governador da região, que se estende da escada do Tiro à fronteira do Egito. Então Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias ajuntaram-se a ele para lutar com ele, e chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá seguiu para Gaza, que lhe fechou suas portas. Investiu contra ela e pôs fogo aos arredores, que pilhou. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas que lhe estendessem a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida atravessou o país até Damasco. Simeão recupera Bet-sur. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cádiz, na Galiléia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simeão. Este acampou ante Bet-sur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concedeu-lhe, mas expulsou-os da cidade, da qual se apoderou por ali uma guarnição.
Vitória de Jonatas em Azor. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genezar e pela manhã, muito cedo, penetrou na planície de Azor. Logo, o exército estrangeiro avançou contra eles na planície e pôs em emboscada nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto para frente, as tropas de emboscada saíram de seu esconderijo e atravessaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram e não ficou nenhum, com exceção de Matatias, filho de Absalão, e de Judas, filho de Calfe, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça em pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir o adversário. Os seus que fugiram perceberam-no e, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Cádiz e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros e Jonatas voltou a Jerusalém. Renovação das alianças. 12. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo, enviou cartas também aos espartanos e aos outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: o sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles, como foi outrora, e deram-lhe para as autoridades locais um salvo-conduto recomendando que os deixassem voltar sãos e salvos à Judéia. Eis a cópia da carta de Jonatas escreveu aos espartanos. Jonatas, sumo sacerdote, o conselheiro da nação, e os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saúde. Outrora, Onias, sumo sacerdote, recebeu de Areu, vosso rei, uma mensagem em que se dizia que éreis nossos irmãos, como o comprova a cópia aqui anexa. Onias acolheu o enviado com honra e aceitou a carta na qual havia referência à aliança e amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para vós consolação os livros santos que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços fraternos de uma amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar em toda ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós nos lembramos de vós, nos sacrifícios que oferecemos e nas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegramo-nos com que ouvimos dizer de vós, quanto a nós vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras não quiséssemos, todavia, ser pesados nem a vós, nem aos outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso, podemos escapar aos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, a Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasson, e nós os enviamos a renovar com os romanos a amizade e aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir vos saudar e de entregar-vos de nossa parte esta carta que visa reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. Areu, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias saúde. Achou-se num escrito sobre os espartanos e os judeus que estes povos são irmãos e descendentes de Abraão. Agora que sabemos disso, fareis bem em nos escrever se gozais de paz. Nós também escrever-vos-emos, vossos rebanhos e vossos haveres são nossos e os nossos são vossos. Enviamo-vos esta mensagem para que sejais informados disso. Vitória contra Demétrio. Soube Jonatas que os generais de Demétrio haviam voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente para guerreá-lo. Saiu, pois, ele de Jerusalém e foi ao seu encontro no país de Amatis, sem lhes deixar tempo de invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos, eles regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar-se sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas aos seus que velassem e
empunhassem as armas pronto para combate durante toda a noite, enquanto ele postava sentinelas ao redor de todos os acampamentos. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e de pavor, e retiraram-se, acendendo fogueiras em seus acampamentos. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até a manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não os apanhou, porque eles haviam atravessado o rio Eutério. Voltou-se então Jonatas contra os árabes chamados abadeus, abateu-os e carregou seus despojos. Em seguida reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda aquela região. Por outro lado, Simeão investiu até Ascalon e até as fortalezas vizinhas, e de lá dirigiu-se a Jope e ocupou-a, porque ouvira falar que os habitantes tinham intenção de entregá-las à cidadela às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-la. Grandes trabalhos públicos. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciões do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a cidadela e a cidade para separá-la da cidade, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simeão edificou Adida em Céfala e a muniu com portas e ferrolhos. Jonatas prisioneiro. No entanto, Trifon planejava reinar sobre a Ásia, tomar o diadema e levantar mão contra o rei Antíoco, mas receava que Jonatas não o permitisse combater seus esforços. Por isso procurou apoderar-se dele para dar-lhe um fim. Partiu, pois, para Betsã. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Betsã com um exército de 40.000 homens de escolta. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifon receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com grande honra, apresentou-o a todos seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como a ele mesmo. Depois disse a Jonatas: Por que fatigaste todo este povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta de suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isto, acompanhar-me-ás a Ptolemaida e entregar-te-ei a cidade e todas as outras fortalezas, as outras tropas e todos os funcionários. Feito isso, retirar-me-ei, porque é para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e reenviou as tropas que regressassem à terra de Judá. Reteve, todavia, 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Mal penetrava Jonatas em Ptolemaida, os habitantes fecharam as portas, prenderam-no e passaram ao fio da espada todos os que estavam com ele. Por sua vez, Trifon enviou a Galiléia e a grande planície um exército de cavaleiros para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora morto com todos os seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida e regressaram, enquanto os judeus reentravam de novo, sãos e salvos na terra de Judá. Choraram Jonatas e seus, e foram tomados de grande inquietude, e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si: Eles não têm ninguém para comandá-la, nem para socorrê-los. É o momento para atacar e destruir sua lembrança dentre os homens. Simeão sucede Jonatas. 13. Simeão foi informado de que Trifon havia organizado um poderoso exército para vir à Judéia e devastá-la. Vendo o povo amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhes a palavra nesses termos: Vós mesmos sabeis o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai havemos feito pelas leis e pelo santuário, as guerras e as dificuldades que temos conhecido. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel e que ficarei eu só. Deus me guarde agora de poupar minha vida quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor que meus irmãos. Por isso tirarei vingança de meu povo,
do santuário de vossas mulheres e filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. A essas palavras, os ânimos inflamaram-se, todos responderam, gritando: Tu és nosso chefe em lugar de Judas e de Jonatas. Tu, teu irmão, combate por nós, e nós faremos tudo o que disseres. Então Simeão reuniu todos os que podiam lutar, apressou-se em terminar os muros de Jerusalém, fortificou o recinto, enviou Jonatas, filho de Absalão, com consideráveis tropas a Jope. Jonatas expulsou os seus habitantes e instalou-se em seu lugar. Amanhã seguimos em Morte de Jonatas.